Dragão do Mar, desde o início, conviveu com a experiência da escravidão, já no vapor Tubarão. Ele ainda, no final da sua infância, início da adolescência, vendo no porto do Aracati o sofrimento provocado pelo trabalho escravo. E ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória como trabalhador do mar, ele desde o início teve a vivência cotidiana, acompanhou de perto todo o sofrimento no traslado de trabalhadores escravos africanos sendo desembarcados e embarcados nos portos, sobretudo de Fortaleza, Aracati e também de algumas províncias do Nordeste. Tivemos outros dragões do mar, trabalhadores braçais, trabalhadores do mar, assim como o próprio dragão do mar, o Chico da Matilde, como era conhecido, e também negros recém-libertos. A gente pode ter como exemplo aí o próprio João Napoleão, que encabeçou a luta abolicionista dos trabalhadores do mar, isso aí no final de janeiro de 1881 e início de fevereiro também de 1881. Então, assim como ele, nós temos mulheres da sociedade fortalezense, mulheres comuns, mulheres do povo, trabalhadores urbanos que se empenharam na luta abolicionista, em alguns clubes abolicionistas, como o próprio Clube dos Libertos. Então, assim como ele, existiram outros pessoas simples, pessoas do povo que se empenharam na luta abolicionista. O Dragão do Mar é uma pessoa simples. Ele era segundo prático lá no Porto do Mucuripe, era também proprietário de jangadas e era uma pessoa que se sensibilizou em virtude da luta anti-escravagista, conseguindo assim arregimentar outras pessoas comuns do povo para que pudesse participar da luta em prol da abolição dos escravos, primeiramente no Ceará e depois no restante do Brasil. O maior legado do Dragão do Mar é, sem dúvida alguma, a participação do trabalhador comum, a participação do popular nas lutas cotidianas, nos debates políticos. Por volta de 1903, durante a greve dos catraeiros, onde houve baixas por parte de trabalhadores que foram mortos pela polícia à época, o Dragão do Mar ele vem mais uma vez na cena pública, ele se manifestando a favor da causa dos trabalhadores do Porto de Fortaleza. Mas mesmo assim ele já não tinha mais a repercussão, já não mais reverberava publicamente como outrora. Ele, portanto, vai praticamente viver os últimos dias da sua vida no esquecimento. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri e Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo, Gouveia, Candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati.
Olha esses gatos pingados, pintados por mestre Aldemir. Ouvi Humberto Teixeira, doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, Iracema, Graúna do Sol, Curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguaribe daqui. Terra judia cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Trancilim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Liberdade. Em meados do século XIX, nenhuma discussão foi tão polêmica quanto o regime da escravidão. Os ideais iluministas de fraternidade, igualdade e liberdade, motores da Revolução Francesa, se disseminam na Europa. A França de Napoleão III foi o primeiro país a abolir a escravidão. Na Inglaterra, a invenção das máquinas a vapor e da fundição do aço agora dispensam o trabalho escravo. No Brasil imperial, discutir a abolição mexia com as estruturas do poder socioeconômico. A província do Ceará contava com cerca de 30 mil escravos e 500 mil pessoas livres. Ali começava a história de Chico da Matilde, aquele que viria a ser o destemido Dragão do Mar. A história do Dragão do Mar, né, desse negro não mulato, está intimamente ligada ao processo de abolição. Em Aracati, né? Uma chamada em Canoa Quebrada, e filho de Manuel do Nascimento e Matilde Maria do Nascimento. No final da regência, né? Que é um momento muito agitado no país todo, né? No Ceará também, né? É o momento da independência do Brasil, o começo da formação do Estado brasileiro. Era uma sociedade escravista, onde os mais poderosos tinham condições, né, de ter uma vida boa na província do Ceará, nessa vila de Aracati, e os mais pobres tinham que sobreviver. Ele vem
dessa categoria dos mais pobres. O pai dele foi trabalhar nos seringais na Amazônia e morreu por lá mesmo. E o Chico da Matilde, a dona Matilde, que foi a mãe dele, né? Ela simplesmente, ela que criou o Dragão do Mar, quase que sozinho. Esse era um período, em função dessa condição social, que as mães sonhavam uma vida melhor para os filhos e os abastados, as pessoas mais ricas, aproveitavam essa situação para que as crianças, né, os filhos dessas mulheres, trabalhassem para eles. Uma mulher solteira, pobre, negra, num estado como o Ceará, não é fácil, né? Então ela viu-se obrigada então a entregar um dos filhos a um comendador português que morava em Fortaleza, né? E esse menino entregue foi exatamente o Francisco José de Nascimento, né? Que depois seria chamado Dragão do Mar. Ele ia trabalhar na cozinha, só que ela descobre que o juiz tinha um amante, né? E aí ela se revolta, diz que o filho não vai trabalhar para uma quenga. Não é qualquer mulher que no século XIX, né, sai da sua casa e vai contestar, enfrentar alguém do alto poder. Ela é chamada a atenção por um morador que diz a ela que é melhor ela sair da cidade. Ela diz que não. E aí, nesse momento, o Dragão do Mar é colocado num barco, para trabalhar num barco, um barco de nome Tubarão. E aí ele começa a sua profissão junto ao mar. Começou a trabalhar em navios, né? Trabalhando como marinheiro, nos navios que faziam linha na época de Fortaleza para São Luís, né? Enfim, essas linhas pequenas, depois a Recife. Precisando saber o que era descarregado, o que era carregado, pelas circunstâncias do trabalho, da vida, ele teve que aprender a ler e escrever, né? O que é uma coisa dentro do universo da época, para pobres, né? Uma coisa, não diria excepcional, mas muito interessante. Existe um movimento que surge, que se intensifica, que na verdade sempre existiu, né? Não é uma exclusividade do século XIX, o tráfico interprovincial. O que é o tráfico interprovincial? É a transferência dos cativos de uma região para outra, né? No qual necessitava de mão de obra. E uma região que não tinha uma economia muito forte, transferia para uma economia que necessitava, carecia de mão de obra. Isso vai existir desde o período colonial, mas se intensifica a partir de 1850, quando acaba, né, oficialmente o tráfico África-Brasil. O Porto de Fortaleza era um porto muito ruim, né? A cidade, na realidade, não tinha porto. Havia uma ponte, daí ainda hoje a ponte metálica, né? Então os navios ficavam ao largo e a viagem, né, entre os navios. E essa ponte era feita por jangadas ou em canoas, havia acidentes e tal. No tráfico atlântico você tinha os tumbeiros, barcos específicos que traziam os cativos da África para o continente, para a América. No caso do tráfico interprovincial, eram barcos normais. Então as pessoas conviviam, né, com um grupo de cativos que ficavam ou no porão ou em cima. Então é nesse contato que ele começa a ter uma maior diálogo, um maior contato com os jangadeiros, né? Embora ele não fosse mesmo um jangadeiro, né? Ele conhecia esse trabalho, essa labuta do mar. E a consciência negra do Dragão do Mar, que eu não considero ele um mulato, surge dessa experiência dentro dos barcos, né? Desse diálogo com esses negros. Então, assim, as informações nesse período, nessa conjuntura, eram de uma importância capital. Nos Estados Unidos, o republicano Abraham Lincoln é eleito presidente em 1860. Já no ano seguinte, inicia-se a Guerra Civil Americana. O norte industrializado precisava impor-se economicamente sobre o sul, agrário e escravista. Em 1862, Lincoln liberta os escravos. Em 1864, estoura a Guerra do Paraguai.
Para muitos escravos, seria o passaporte para a liberdade. Os escravos mais sadios são alforriados, mediante indenização em dinheiro aos seus proprietários. O século XIX é uma seca que marca muito a história do Ceará, que é a seca de 1877-79. Foram quase 3 anos de estiagem no Ceará. Uma seca que aconteceu após 30 anos de invernos. É difícil para o proprietário manter o seu patrimônio. Então, nesse momento, não por acaso, aumentou muito o chamado tráfico interprovincial. A grande maioria dos negros cearenses é proveniente do tráfico interprovincial, porque a província do Ceará não vai ter um tráfico direto. Os negros cearenses eles vêm de Pernambuco, da Bahia e do Maranhão. As lutas dos negros, nesse contexto do tráfico, era mais contra o tráfico do que contra a escravidão. Por quê? Porque o tráfico, né, ele era um movimento, né, uma instituição que quebrava os laços de amizade, os laços afetivos. O preço não era justo, havia a situação do fazendeiro era tamanha que trocava o cativo por uma saca de farinha. E esses escravos eram embarcados, né, no porto de Fortaleza. E o transporte da praia, né, para os navios, como eu disse, era feito em jangadas. Vinham dessas vilas, né, chegavam aqui, tinham os galpões aqui na Jacarecanga, passavam lá um tempo para descansar, depois eram trazidos e colocados na Praia do Peixe, hoje Praia de Iracema. E é nesse momento, então, que vai ocorrer a greve, né? Os abolicionistas falam com os jangadeiros, né, para que eles se recusem a levar nas suas jangadas os escravos da praia para os navios. Eles esperavam o momento e a conjuntura para que eles pudessem se organizar e fazer o movimento. E a conjuntura ocorre logo no período do final dessa seca de 79 para 80, né? E aí eles encontram jovens de classe média, que seriam os abolicionistas, e entre eles também você vai ter alguns comerciantes, né, que vão criar a sociedade abolicionista, e uma das suas primeiras ações, né, concretas, juntamente com os abolicionistas, seria o movimento dos jangadeiros de 1881. Existiam duas correntes de abolicionistas no Ceará. Uma liderada pelo João Cordeiro, que eles faziam sequestros de negros escravizados, né? Escondiam, davam guaridas, essa era uma ação que eles faziam. E tinha uma outra, liderada pelo Barão de Studat, que queria fazer a coisa mais legal. Que era da linha Joaquim Nabuco. Eles eram da linha, digamos, do patrocínio, era da luta mesmo, pela luta e tal. E o Dragão do Mar tinha essa penetração nas duas classes, né? Ele era uma espécie de elo entre as duas. E fora isso, ele era carismático, era um cara bonito, tinha uma barbichinha que se viu de modelo na própria Paris. A roupa que ele vestia, barbichinha branca e tal. Então ele era o grande líder realmente, apesar de que não estava no dia do levante, ele não estava lá por circunstância, ele estava trabalhando no navio, estava vendo de longe. Quando ele entra na Sociedade Libertadora, ele traz também os jangadeiros, os estivadores, os portuários como um todo. Ele não era jangadeiro, ele era prático do porto de Fortaleza. Prático do porto tem uma diferença muito grande. Prático do porto é aquele que orienta o comandante dos navios a entrar, a atracar, a fundear nas barras dos portos, né? No caso aqui de Fortaleza, ele era esse orientador. No trancamento do porto de Fortaleza, que foi do dia 27 de janeiro de 1881 ao dia 31 de janeiro, nesse trancamento, quando os estivadores, os jangadeiros, enfim, e cerca de 7.000
cearenses, é o que a estimativa, né, que a história conta, que estavam lá presentes nesse trancamento do porto. E quem liderou todo esse trancamento do porto durante esses 4 dias foi José Napoleão. Foi um grande lutador também, esse era jangadeiro mesmo. Mas o Dragão tinha um outro componente, ele tinha umas relações boas com a elite, que também era abolicionista por outras razões, por conveniências. O chefe de polícia e o presidente da província, eles, poderíamos dizer, são considerados simpáticos ao movimento abolicionista. Essa é uma frase dos negreiros, né? A greve dos jangadeiros tem um papel, tem um simbolismo muito grande, né, que mostra que há pessoas do povo, pessoas pobres, né, não só a classe média, não só a campanha abolicionista feita pela classe média e pelas elites, mas pessoas do povo mesmo, que também defendem o fim da escravidão. Essa situação, ela contribui também, né, para a eficácia. Mas a eficácia maior é os jangadeiros se reunirem e dizerem o seguinte: no Ceará não se embarca mais escravo. Tem empurra-empurra, discussão, os proprietários chegam a oferecer dinheiro aos jangadeiros para que eles façam o seu trabalho, né, transportem os negros nas jangadas para os navios. E os jangadeiros mostram que não, né, o que prova que não era uma questão econômica que os motivava. A questão da escravidão, da escravatura negra, né, estava perdendo força. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão negra. Os escravos daqui se resumiam às mucamas, aos pais, era tudo dentro de casa. Quando eles foram libertos, eles ficaram em casa, que eles estavam com casa com medo de roupa lavada. Não houve essa briga assim, dessa libertação muito grande. A briga grande foi justamente essa de não levar, porque estava levando seu parente, levando seu irmão, vendendo seu irmão para outra terra e tal. Eles ficam firmes na postura dele. Daí que eu acredito que o elemento que vai permear toda a luta dos jangadeiros seria uma consciência negra. A abolição do regime escravista, concretizada com a assinatura da Lei Áurea pela princesa regente Isabel, a 13 de maio de 1888, selou de forma indireta o fim da monarquia. A expansão cafeeira ganhava novas frentes e o Brasil entrava timidamente na era industrial, testemunhando a multiplicação de bancos e estabelecimentos de crédito. A República chega e, com ela, mais conflitos se instalam no Brasil. Marechal Deodoro, primeiro presidente republicano, fraco e enfermo, se vê derrotado pelo general Floriano Peixoto, primeiro ditador da República. O episódio da greve é o episódio marcante da abolição. Então, vários e vários autores atribuem o sucesso da abolição em 1884 a esse episódio da greve. Causou uma repercussão nacional, né? Mesmo naquela época, sem termos os avanços tecnológicos da imprensa, né? Mas aquilo teve uma repercussão muito grande. Significou aquela revolta, né? Aquela paralisação. Então, é o episódio que tem mais significância, assim, e que sempre é lembrado e que sempre é citado. A notícia, de um modo ou de outro, seja pela imprensa, seja pelos próprios marinheiros, né, os navios, acaba chegando no Sudeste. E esse fato, então, logicamente, despertou a campanha dos abolicionistas do Sudeste, né? E aí, então, eles passam a ter um contato maior com esses abolicionistas do Ceará. O Zé do Patrocínio chegou aqui, deu logo um apelido dele de o Lobo do Mar, que não pegou. Depois achou de Dragão a melhor, relacionou com a coisa fantasmagórica, fantástica e tal, e grandiosa, o Dragão do Mar, que o povo pegou. Mas na época mesmo não se chamava de Dragão do Mar, não, chamava Chico da Matilde, né? Paulo Aney
foi aquela pessoa que publicizou tudo o que estava acontecendo aqui no Ceará. Né? Todo esse movimento abolicionista diferenciado. Aqui o Paulanei foi que fez a ponte lá para o movimento abolicionista nacional, que tinha à frente a figura de José do Patrocínio. Abordou muito essa temática, ele lutou a vida toda falando sobre a escravatura e tal, né, e sobre a abolição. E sempre citou o Chico da Silva como um dos baluartes, né, dessa luta toda. Alguns cativos que passam por Fortaleza porque eles saem lá do Pará, passam do Porto do Pará, São Luís, Fortaleza e vão pegando cativo até o Rio de Janeiro, né? Então, quando passam aqui, alguns cativos, sabendo da história, pulam ao mar para chegar aqui, acreditando que ao chegar aqui em Fortaleza, né, não seriam mais embarcados, mas são pegos. Mas um dia mudou-se ao negro a torva sorte, sorriu-se a liberdade ao negro humilde e ignavo. Foi quando o Nascimento, o filho audaz do norte, dragão do mar chamado o jangadeiro bravo, bradou junto à jangada, alçando o braço forte: não, neste porto não se embarca mais escravo. E houve um convite dos abolicionistas do Brasil para que esse ato, essa bravura dos jangadeiros, dos portuários no Ceará, fosse, vamos dizer assim, tivesse uma homenagem, né? E José Napoleão é que cita a figura do Chico da Matilde. Aí ele foi no navio Espírito Santo, a jangada foi no navio. Lá que eles fizeram uma passeata em plena rua, com 24 negros portando a jangada, e ele todo enfatiotadozinho, como figura de proa. E o Dragão do Mar, então, acaba virando um símbolo da resistência contra a escravidão. E ele é alvo de várias homenagens pelos militares, homenageado por clubes, sai na capa da revista Ilustrada, que era a revista mais importante do Império, né? Isso mostra a importância que ele teve, é condecorado. Participou de caminhadas, tudo em homenagem a ele, né? Culminando com o momento que foi a entrega da Jangada Liberdade ao Museu Nacional, né? Onde se registra cerca de 10 mil pessoas, né? Então você pensar isso no século XIX, uma pessoa que sai, né? Um jangadeiro, um pescador que sai daqui do Ceará. Na primeira oportunidade que tem, ele escreve para a esposa. E ele diz assim: o seu velho está atento com as festas e com os cumprimentos de tanta gente importante. Diga aos companheiros Isaac Amaral e José Marrocos que a festança foi de arromba e o nome da nossa querida sociedade foi muito vivado. Ele é claramente utilizado naquele período como propaganda abolicionista no Rio de Janeiro e para dizer, olha, se eles conseguiram, nós que somos a elite, que somos intelectuais, temos que conseguir. Chega a se encontrar pessoalmente com Dom Pedro II, né, que é uma coisa muito simbólica. É um Estado escravocrata, em que o imperador desse Estado escravocrata, chefe, né, de Estado, se encontra com um jangadeiro, com um líder, né, popular, que fez uma greve contra a escravidão. Não deixa de ser um paradoxo, né? Ele é considerado o líder da greve. E ele é considerado e ele é lembrado como líder da greve, né? Não houve outro. O início do século XX chega como uma avalanche de inovações e renovações no plano político, social e artístico. No Brasil, 20 anos após a libertação dos escravos, o medo e o preconceito ainda limitavam os espaços dos negros. No Ceará, primeiro estado a libertar seus cativos, 4 anos antes do país,
a situação não era diferente. O bravo dragão do mar, já com seus 70 anos, ainda empunha a bandeira da igualdade e participa de lutas contra a discriminação racial na sociedade cearense. Os inúmeros jangadeiros, estivadores e portuários, junto com Chico da Matilde, lutam pela conscientização dos afrodescendentes e pelo reconhecimento da cidadania negra. O movimento comparecem também elementos da classe média, né? E esses abolicionistas, eles vão de forma incisiva se mobilizar constantemente. A elite do século XIX foi vanguarda, o Ceará sendo o primeiro, tudo bem. Eles vinham impregnados das ideias da Revolução Francesa. Eles fundam grupos, publicam jornais, né? Então, quando de repente sabia-se que alguém ia tentar embarcar escravos negros, certamente eles compareciam de novo ao porto, faziam um protesto e tal e tal. Era a ideia de modernidade que surge, né, para alguns autores a partir da década de 60, com o processo de modernização de Fortaleza. Alguns falam da Belle Époque, né, em Fortaleza. Então, para esses intelectuais, era muito contraditório uma modernização com escravidão. O argumento usado à época era o direito de propriedade. O direito de propriedade. O escravo, ele não é gente, né? Embora seja uma coisa que chore, que sorria, que ame, que sofra, né? Mas ele não tinha uma personalidade jurídica. Eu venho trazer os escravos. O Jorginho, nosso Jorge, tá jovem, tá forte. Trabalha na lavoura, cuida dos animais como ninguém. A das Dores, tá comigo há muito tempo. Das Dores lava, cozinha, cuida de uma casa como só ela, né, Das Dores? Ele era uma propriedade e, portanto, pertencia a alguém. Então, se eu vou fazer a abolição, como é que eu fico esse objeto? Eu vou indenizar o proprietário ou não? Essa era a grande discussão que havia naquele momento. O trabalho livre representava a modernidade, mas não se pensa nas condições, né, de inclusão social dessa população que é desses 32 mil e poucos cativos que ainda existiam em 83 e 84, de 1984 aqui na província do Ceará. Então foram praticamente jogadas à sua sorte. Existiam abolicionistas que defendiam a reforma agrária, onde a gente acaba com a escravidão e vai dar terra, né, a esses ex-escravos. Havia gente que defendia uma indenização. Inclusive, quando a República acontece, o Rui Barbosa, que é apontado como um homem que era, né, muito inteligente, ele faz um crime contra a história do Brasil. Ele queima todos, não todos, mas boa parte dos documentos do Estado brasileiro relativos à escravidão, porque ele temia que os ex-escravos pedissem em juízo indenização. Os elitistas aqui das sociedades, que eram os brancos e tal, eram simpáticos à causa porque eles sabiam que de alguma maneira ia acontecer. Já estava vindo a lei do ventre livre, as outras mais, do sexagenário, não sei o quê. Estava um processo já de... Então não é coincidência que a abolição acontece em 88, a República, o fim do Império, acontece no ano seguinte, né? Há uma relação clara entre esses dois fatos. Então esse é o debate da época, né? Então muita gente aceitava, né? Via como inevitável a abolição. Ele é o resumo de uma coisa coletiva. Ele é o herói que simbolizou diversos heróis. Como ele tinha liderança, tinha penetração em outros círculos, tudo, ele apareceu até mais do que outros que lutaram tanto quanto ele. Mas realmente ficou na história e tal. No século XIX, começo do século XX, está se formando uma identidade cearense, né? E para essa formação da identidade, o que é ser cearense, usou-se vários símbolos, são usados vários símbolos, né? O vaqueiro é usado como símbolo, né, para identificar o que é ser cearense, né? E o jangadeiro também é usado. Então, o Dragão do Mar, ele acabou servindo duplamente para essa construção da identidade do ser cearense. O jangadeiro, embora ele não fosse jangadeiro realmente, mas o jangadeiro, o homem do mar, e
o abolicionista. Quando se trata de herói, quando se trata dessa figura que na verdade ela exerce muito mais do que o que ela fez ou deixou de fazer, importa o que ela fez simboliza. Eu acho que eu não vejo, sim, uma figura tão importante e que pode ser aproximada de todo tipo de, talvez, classe social, se é que a gente pode usar esse termo. Eu não vejo outra figura como o Dragão do Mar, não. Esses simbolismos, como nós dizemos em história, essas construções de memórias, elas ajudam a entender por que o Dragão do Mar ele é tão exaltado no Ceará, como um líder abolicionista, como alguém que se empenhou pelo fim da escravidão. Então ele acaba servindo duplamente, né, por ser jangadeiro e por ter participado de um movimento que dá, digamos, importância nacional ao Ceará. Nesse aspecto do herói, não, sem dúvida, o Dragão do Mar representa, sim, um herói do Ceará.